Dada a dica pela minha filha Luciana Barreto para a leitura desse livro, e ela é empolgada quando vê algum livro bom, meu pai, você deve ler esse livro. Quando temos dúvidas do que ler, pelo menos eu vou ler um clássico, porque o clássico é como se diz, é aquele que já foi testado por gerações. Então, quando você vai a um clássico, dificilmente você tem condição de estar errando no caminho que você busca na leitura. Mas como quem visita também uma cidade e de repente atravessa alguns caminhos e encontra outros locais maravilhosos, majestosos, você termina também comentando para os amigos assim: olha, ali perto de tal lugar, perto dessa cidade tem uma coisa encantadora, o pessoal turista não vai lá, o pessoal não participa da vida daquela região, mas é uma coisa muito bonita, etc, etc. E o livro também é por esses caminhos. Quando a gente pensa em livros, leia esse livro, a gente sempre vai pensar ou nos best-sellers, que são mais conhecidos, aqueles que estão nas propagandas, na frente dos mais vendidos nas livrarias. Então você foge desse clássico ou desses padrões e vai para um livro de uma dica de um amigo, de um parente, enfim. Então esse livro eu terminei lendo e dizendo para vocês, é uma coisa majestosa. A forma, o conteúdo, a história, as relações humanas, também com animais, descrito por essa escritora Karen Blixen. É uma dinamarquesa, a fazenda africana. Ela nasceu em 1885 e faleceu em 1962. Eu queria até que esse pé de manga aqui fosse um pé de café. Como não tem o café aqui onde eu estou, então vai ser um pé de manga, mas pelo menos vocês estão ouvindo aí pássaros e pode ser que ventile um pouquinho aqui também, que tem a ver com esse livro. Então ela descreve de uma forma brilhante, linda, majestosa, sem pieguices, sem aquele romantismo chato, que o romantismo é gostoso, mas tem umas pessoas que descrevem de uma forma chata, como até o realismo também, tem muita coisa chata em muitos livros. Eu não encontrei uma frase, um capítulo desse livro que não fosse fascinante. Não vou fazer o comentário do livro, porque quem quiser vai comprar, né? Pelo Amazon, enfim, procurar em sebos. É um livro que não é tão comum aqui no Brasil, não é tão comum, embora hajam traduções portuguesas. E essa história é mais ou menos a seguinte: ela deixa a Dinamarca e vai morar nas proximidades de Nairobi. E então compra um terreno e vai cultivar o café. Mas aí é que começa a grande história, porque ela começa a se relacionar com as tribos africanas da época e a descrever os comportamentos não somente dessas tribos, dessas pessoas, como também dos animais, dos ventos, de tudo, enfim, que a rodeia nessa fazenda. Não é uma descrição de toda a África, jamais seria, e nem tampouco um estudo geográfico de tal e tal lugar. É a vivência dela e convivência dela com esse povo que passa a girar em torno dessa fazenda. Então o comportamento dela, o jeito dela, a ascendência cultural termina tornando-a uma espécie de líder, de conselheira, de consultada, né, consultora dessas tribos vizinhas, que no caso eram os somalis, os maçais e os cuiucus, que eu só vim a saber da existência deles através desse livro. Então é uma coisa muito linda a forma como ela descreve, não só a aquisição da fazenda e seus primeiros tempos nessa fazenda, como também a finalização. Ela vem a falir, e o que seria um chororô para qualquer pessoa que perdesse o seu imóvel, a sua fazenda, ela não descreve como uma coisa dolorosa, ela descreve, claro, com sentimentos e com dores
pela perda desse relacionamento, dessa convivência em relação à natureza, às árvores, os animais e às pessoas também que giravam em torno dela. Ela passa a ser uma espécie de médica, de curandeira pela própria ascendência cultural dela e alguns conhecimentos que ela tinha de medicina, ou pelo menos de passar um remédio, tipo um farmacêutico, coisa que o vale. Curandeira aqui que eu estou falando não é no sentido do curandeirismo espiritual, mas sim de passar uma receita, de amarrar um braço de quebrado de uma pessoa, enfim. Então todas essas experiências ela passa nesse livro de uma forma muito bela. Então a saída dela é que é a coisa mais assim dolorosa, mas contada de uma forma muito realista, que você não sente assim as suas lágrimas caindo por dores, mas sim por boas emoções. Não há quem não se emocione com a descrição que ela faz das coisas da África, dos animais. Ela era uma caçadora, antes ela já conhecia a África através de caça, de safaris que faziam, isso era muito comum até aí, né, 1900 e alguma coisa. As caças no continente africano era uma coisa que não era como se pensa chegar lá e matar animais, já era uma coisa controlada pelo governo colonizador inglês ou até dinamarquês. Essa parte eu até não observei se era alguma região da Inglaterra do colonialismo da Inglaterra ou da Dinamarca. Confesso que eu não me lembro dessa passagem, mas ela era dinamarquesa e casou algumas vezes, se divorciou algumas vezes, enfim, terminou sendo assim aquela pessoa encantada com as coisas que ela viu, que ela sentiu, que ela cheirou, que ela ouviu. Então ela praticamente desperta todos os sentimentos que uma pessoa sensível pode despertar num ambiente como esse que ela viveu. Então as pessoas que chegavam doentes, a justiça, a forma como era feita nessa época na África. Então tem uma passagem interessante para quem é da nossa justiça, onde os crimes, os acidentes, as tragédias causadas por alguém a uma outra pessoa, eles passavam a discutir muitos e muitos e muitos dias para chegar a uma sentença. Inclusive existia lá também a sentença de morte, a pena de morte. E um desses que terminou assassinando, ou matando, melhor dizendo, acidentalmente uma criança, então ele foi inicialmente condenado à morte por um conselho, mas depois esse mesmo conselho de pessoas idosas terminou comutando a pena em indenizações. Aí você percebe, e isso é descrito no livro, que o que mais eles sentem como sentimento de justiça não é a pena como nós temos de punição de liberdade, de pena de morte, mas sim a composição econômica. Então eles calculam mais ou menos como seria o prejuízo econômico dessa pessoa, e aí se faz na roça a gente chama isso de bistunta, né? Quanto seria aquela vida daquela pessoa que custaria e qual seria a compensação a ser atribuída pelo causador do crime ou do acidente. Então entrava nessa história de compensações a vaca, o carneiro, o bezerro, enfim, essas coisas todas como forma de pagamento. Então aqui também é descrito a coisa do casamento, a coisa, por exemplo, como é que os muçulmanos matam os animais, inclusive os de caça. Então tem toda uma história que eu acho que vale a pena a pessoa deixar um pouquinho os caminhos. Exemplo meu, né, que sempre procura assim os clássicos, os já bem conhecidos, os já bem testados livros, e não me aventuro a qualquer um. Mas claro, quando é uma dica de uma pessoa que gosta de ler, que tem algum tempo de leitura, enfim, um amante da leitura, a gente sabe como é essa pessoa, né? E dica melhor não poderia ter me dado a minha filha, que não é propaganda dela, né? Uma dica
que ela me passou e que eu estou passando para os amigos. A mesma dica que eu dou quando encontro um bom restaurante, encontro uma pessoa curiosa e que eu ponho nas redes sociais. Então, enfim, quem estiver preparado para ler e estiver também curioso, né, para ler o livro, ele tem 445 páginas, considerando as anotações finais. E, inclusive, há um detalhe, ela foi recomendada pelo Hemingway como a pessoa que deveria ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura. Há inclusive alguns comentários em redes e em sites especializados sobre Hemingway, sobre essa escritora, onde ele teria inclusive se aborrecido muito com o pessoal que fez o julgamento e atirou da condição de premiada pelo Prêmio Nobel. Então tá aí a dica para vocês. Se vocês quiserem mais algumas anotações eu posso passar, mas acho que não vale a pena, né? Porque esse vídeo, além de estar muito grande para esse tipo de comentário, aqui é uma passagem, é uma coisa que ficou na memória, não fiz nenhuma anotação, não procurei decorar absolutamente nada. Então, abrindo aqui, por exemplo, uma página qualquer, ela fala sobre os vagalumes, uma coisa linda a descrição que ela faz dos vagalumes. O selvagem veio socorrer o selvagem veio socorrer o selvagem. Então, enfim, a importância que tem os bois, a caça, os animais, os ventos nessa região. Então, muito, muito, muito interessante. Eu fiquei realmente super empolgado e não podia deixar de dizer